Fala, meu lindinho! Mais uma aula, aula 3 frente 2. A gente continua na parte de continha. Hoje tu vai gastar esse braço fazendo exercício, treinando com o prof. A parte de fórmulas químicas, extremamente importante para provas desse nosso Brasil. E é um conhecimento que aparece muitas vezes no Enem escondido. Então não é algo que vai ter uma questão sobre isso no Enem, mas faz parte de uma questão. Então fica ligado na explicação do prof nessa aula de fórmulas químicas. Vou te mostrar como que se encontra uma fórmula, beleza? No final do vídeo o prof resolve alguns exercícios, então fique ligado até o final. E você já sabe, na descrição desse vídeo tem o link para você ir lá para o nosso grupo do Telegram, pegar a nossa lista extra de exercícios para você praticar. Boa aula, meu lindinho! E se você tiver alguma dúvida, você já sabe onde me encontrar. Boa aula, valeu! Tá aparecendo, então o assunto de hoje é fórmulas químicas. Tá? Nós vamos conversar o seguinte, galera. Existem três aqui que eu vou te apresentar: a fórmula molecular, a fórmula mínima e a fórmula percentual. Certo? Dessas três, a ordem seria percentual primeiro, depois a mínima e depois a molecular. Porque é assim que a gente faz nos laboratórios. Primeiro a gente encontra a fórmula percentual, depois a mínima e por último a molecular. Mas eu vou te mostrar a molecular primeiro, depois a mínima e depois a percentual. Rodrigo, por que você vai fazer a ordem invertida? Porque você conhece do seu dia a dia, do viver, das outras aulas, a fórmula molecular. Então dela nós vamos chegar nas outras. Beleza? Então olha só, a primeira que eu vou te apresentar é a fórmula molecular, que você já conhece. Fórmula molecular, que você já conhece da química orgânica, de algum momento no seu ensino médio, que é aquela, eu vou chamar de Efão Emão, tá? Que é aquela que vai dar para você qual é a quantidade de átomos e quais são os átomos que eu tenho na molécula. Então ele vai te dizer quais e quantos são os átomos de uma molécula ou de um composto, né? De um composto. Vou colocar um composto. Por quê? Porque nem sempre a fórmula molecular representa necessariamente uma molécula com ligações covalentes. Pode ser um composto iônico, que também vai ter uma fórmula que representa ele. Tá? Então, olha lá os exemplos com o prof. Ó. Nós teremos lá a famosa água, né? São dois hidrogênios e um oxigênio. Mas nós teremos o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, H2O2. Nós teremos, por exemplo, C6H12O6, a glicose ou a frutose. Veja que eu posso ter substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, mas eu posso ter substâncias que, se eu mudo um detalhezinho na fórmula, eu mudo totalmente a substância, certo? Então, fórmula molecular vai te dar quais são e quantos são os átomos da molécula. Pronto, acabou. Tá? Vai sair contando carbono, contando hidrogênio e tudo mais. Depois, segunda. A segunda é o que nós chamamos de fórmula mínima, que pode aparecer para você também como fórmula empírica ou empírica. Falhou, que eu vou chamar de F', M'. Você entendeu? A mínima é minúscula. Desculpa, me empolguei. Então vamos lá, galera. A fórmula mínima, agora, a parada é o seguinte. Eu vou ter a menor mínima, tá? A menor razão inteira entre átomos de um composto. De um composto.
Então, eu trouxe para você uma tabelinha que eu acho que ajuda mais, tá? Você entender. Uma tabelinha que fica mais fácil de compreender. Eu vou ter a fórmula molecular, eu vou ter aqui a fórmula mínima, e aqui do lado eu vou ter o eninho, eu já vou fazer a legenda para esse eninho. Tá? E aí você vai imaginar o seguinte, vamos lá, eu tenho água, H2O. A proporção é 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Já está na menor razão. Então não tem como simplificar mais. Então a fórmula mínima da água é igual à sua fórmula molecular. Como não tem por quanto dividir, o nosso eninho vale 1. Esse eninho é o máximo divisor comum. Tá? É o máximo divisor comum. Sucesso? Não entendi, prof. Calma, vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos pegar H2O2. H2O2. Agora a proporção é 2 para 2. Opa, essa não é a menor proporção. Eu posso simplificar. Por quanto eu posso simplificar? Por 2, que vai ficar 1 para 1. Então eu vou ter HO. Então eu simplifiquei por 2. Eu vou ter a fórmula mínima, metade da fórmula molecular. E eu acho que agora você entendeu. Eu vou pegar um divisor que seja comum a todos. Então, se eu escolher o C6H12O6, por que número eu vou simplificar para conseguir ter a fórmula mínima? Eu vou simplificar por 6. E eu terei CH2O. É o maior divisor comum entre todos. C6H12O6, vou simplificar por 6. Fechado? E aí, olha só, momento Harry Potter, momento bruxaria. Vê se você concorda com o prof aqui, o seguinte, que a fórmula molecular vai ser a fórmula mínima vezes o eninho. Ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2. Você concorda? Tá. Veja o que é mais bruxaria ainda. Tá? H2O. Faz a massa para mim, ó. São 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então eu vou ter 2 vezes 1 mais 1 vezes o 16, 18. Se você fizer a fórmula mínima, vai dar 18. Isso não muda muito. Mas vamos fazer agora, ó, H2O2, tá? São, flechinha feia, 2 hidrogênios mais 2 oxigênios. Você vai ter 2 vezes 1 mais 2 vezes o 16. Vai dar 34. Pode ser 1. Faz agora da fórmula mínima. 1 hidrogênio mais 1 oxigênio. Vai dar 1 vezes 1 mais 1 vezes o 16. Isso vai dar 17U. Você percebeu que a fórmula mínima é metade da fórmula molecular, mas a massa da fórmula mínima também é metade da massa da fórmula molecular? Então, você pode fazer o seguinte, vou chamar aqui, ó, emão, emão, é eminho, eminho, vezes N. O que é o emão, emão? A massa da fórmula molecular. Massa da fórmula. Massa é fão, emão. E o que é o eminho, eminho? É a massa da fórmula mínima. É finho, eminho. Então existe essa relação que a gente vai conseguir depois, tendo a fórmula mínima, encontrar a fórmula molecular. E essa fórmula mínima, meus lindos e minhas lindas, a gente só consegue calcular a partir de experimentos com a massa. E aí vem o que nós chamamos de fórmula percentual, tá? Então, cuidado lá, nossa terceira é a fórmula percentual.
fórmula percentual. Ui, desculpa, galera, quase apertei aqui, apareceu uma mensagem. Uau. Aí. A fórmula percentual, como o nome já diz, vai te dar uma porcentagem. Mas vai te dar porcentagem do quê? Porcentagem em massa. Em massa. Porcentagem em massa do elemento no composto. Tá? Porcentagem em massa do elemento no composto. Então eu vou conseguir ter qual é a composição percentual. Eu geralmente uso um equipamento no laboratório chamado espectrômetro de massa. Eu coloco lá uma amostra, esse espectrômetro de massa vai separar em elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e vai te dar a porcentagem de cada um. Certo? E aí, vamos supor o seguinte, eu quero saber qual é a fórmula percentual da água. Eu posso fazer dois caminhos. Então, eu quero saber para a água. Bom, para a água, você já sabe. São 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Estou cansada de fazer essa conta, prof. Pois é, eu também. Certo? Então, aqui vai dar 2U e aqui 16U. Somei 18U. Show? Vou fazer em U. O que é o 18U? É a massa toda. Então, quando você está fazendo porcentagem, sempre encontre o 100% primeiro, que é a massa toda. Então, o nosso 18U é o nosso 100%. Eu quero saber qual é a porcentagem de hidrogênio. O que eu vou colocar? A massa do hidrogênio. É 1. Não, mas são 2 hidrogênios. Então, coloca a massa total que ele contribui. 2U. E adivinha? Regra de 3. Quanto que vai dar a porcentagem de hidrogênio? Vai dar 11,11%. O restante é do oxigênio. Você pode fazer por regra de 3, 18U é 100%, a porcentagem de oxigênio, que é equivalente a 16U. Faz a regra de 3, ou você que é malandro, você já percebeu aqui com o prof que o total é 100%, então você pode descontar. É verdade, prof, 88,89%. Então, se eu poderia, por exemplo, escrever a fórmula da água assim, ó. H 11,11%, O 88,89%. Claro que a gente não escreve ela assim, mas quando a gente vai fazer uma análise no equipamento, o equipamento dá essa resposta para a gente. E é aí que mora a nossa malandragem aqui dessa aula. Eu preciso, nos exercícios, ele vai te dar a fórmula percentual e vai perguntar molecular, na maior parte dos exercícios. Como é que você vai fazer isso? Para isso, galera, vou te ensinar uma malandragem. Então, malandragem. Eu sou uma garotinha. Ó, malandragem do prof. Como é que da fórmula percentual eu vou chegar na fórmula molecular? Então vamos lá. Da fórmula percentual, eu consigo chegar através de uma técnica na fórmula mínima. Já te digo qual é a técnica. E da fórmula mínima, eu consigo chegar na fórmula molecular
se eu tiver a massa molar ou molecular. Beleza? Prof, como é que funciona essa técnica? Galera, essa técnica daqui a pouco nos exercícios, tá? Nós vamos juntos resolver. Mas essa técnica é o seguinte, vou abrir aqui, ó, para você a ideia da técnica. Você vai seguir alguns passos. Primeiro, você vai assumir 100 gramas do composto. Por quê? Como a gente está falando de porcentagem, 30% de 100 gramas são 30 gramas. Então use 100 gramas. Beleza? Segundo, talvez a hora que eu for explicando aqui, vai ser meio confuso. Então eu vou te dar uma dica. Pega essa técnica, coloca ali do lado e aí leva para a aula de resolução de exercícios. Segundo, você vai dividir as massas que você encontrou, tá? No primeiro passo, vai dividir pela massa molar do átomo. Então você vai ter lá 30 gramas, é carbono, divide por 12. É hidrogênio, divide por 1. Depois, terceiro passo. Você vai dividir valores do segundo passo pelo menor entre todos. Certo? Aí você fala, tá, prof, mas o que vai acontecer? Na maioria dos casos, você já vai chegar num valor exato ou muito próximo, que já vai te dar a fórmula mínima. O quarto passo é em últimos casos, se não der valor exato, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai multiplicar por um número que deixe exato o número quebrado. Só que você não vai multiplicar só ele, você tem que multiplicar todos para manter a proporção. Ai meu Deus, eu não entendi nada, professor, que horror. Faz o seguinte, vamos lá para a aula de exercício que você vai entender. Bora? Então bora lá, galera. Seguimos o baile agora, a nossa resolução dessa nossa aula 3 da frente 2, tá? Falando de fórmulas químicas. Vamos lá então? Agora são só 4 exercícios para a gente discutir, porque talvez tome um pouquinho mais de tempo as nossas resoluções na matemática. Show? Legal. Então vamos lá. A primeira questão diz assim, ó, o nitrato de amônio é utilizado em adubos como fonte de nitrogênio. A porcentagem em massa de nitrogênio no nitrato de amônio é... Então primeiro, você já guarda que o nitrato de amônio é o NH4NO3, certo? E ele quer a porcentagem em massa de nitrogênio. O que você vai fazer primeiro? Achar o 100%. Toda vez que ele pergunta porcentagem de alguma coisa, você vai na busca do 100%. E o que é o 100%? A massa toda do composto. Por isso que ele deu as massas aqui embaixo. Beleza? Então vamos fazer a massa do NH4NO3. Lembra comigo? Você vai no cantinho, tira tudo. 2 nitrogênios, 4 hidrogênios, 3 oxigênios. Substitui o valor pela massa. O elemento pela massa. É 14, 1 e 16. Certo? Show. Vamos lá. Soma agora. Quanto que vai dar? Primeiro, resolve a matemática. Vai dar 28. Vai dar 4. E aqui vai dar 48. Certo? Fiz a matemática. Isso vai dar 80. Tudo bem até aí? Legal, galera. Agora é o seguinte. 80 o quê? Pode ser pode ser grama, pode ser o que você achar de unidade. Mas a gente já sabe que o nosso 80, é nosso 100%. Show? Agora, quantos por cento eu tenho
de nitrogênio, só do nitrogênio. Eu tenho 2 nitrogênios, então a massa do nitrogênio é 28U. Fazendo a regrinha de 3, eu vou encontrar ali uma porcentagem de 35. Pronto. Resposta, letra A. Pronto, acabou. Show? Então o segredo é encontrar o 100%. Tranquilo, galera? Ótimo. Vamos lá. Letra B. 02, perdão. A nicotina contém 73,5% de carbono, 8,6% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. Beleza? Sabendo-se que esse composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula, quais as fórmulas empírica e molecular? Bom, primeiro, ele que é empírica. Então, o que a gente vai fazer? Assumir 100 gramas do composto. Certo? Beleza. Vou assumir 100 gramas do composto. Vou fazer o quê? Eu vou ter para o carbono 73,5 gramas, para o hidrogênio 8,6 gramas e para o nitrogênio eu vou ter 17,3 gramas. Feito isso, segunda parte agora. Dividir cada um deles pelo seu número de massa, certo? Para a gente ganhar tempo, galera, eu já fiz a continha aqui. Professor, essas contas são um pouco difíceis de fazer. Eu concordo com você, tá? Mas olha só, a gente vai ter 6,125, a gente vai ter 8,6. Tenta usar esse 125, até fui generoso aí. Se você conseguir usar 2 casas após a vírgula, não tem problema, tá? E aqui 1,23. Beleza. O que você faz agora? Divida todos pelo menor entre eles. Divida todos pelo menor entre eles. Qual que é o valor menor? 1,23. 1,23. Então, quanto que dá? 6,125 dividido por 1,23. Eu sei, essa continha é um pouco chata de fazer, mas vai dar aproximadamente 5. Aqui, pra gente, o hidrogênio vai dar 7. E no caso do nitrogênio, 1. Então, esses coeficientes são da fórmula empírica, ou fórmula mínima, C5H7N. Agora, como ele falou que na molécula tem 2 átomos de nitrogênio, aqui a gente só tem 1 na empírica. Ou seja, qual que é a fórmula molecular? O dobro. Aqui tiver 2 nitrogênios, 14 hidrogênios e 10 carbonos. Deixa eu só colocar aqui para o lado. Qual que vai ser a molecular, então? Vou ter que multiplicar por 2 para ter 2 nitrogênios. C10H14NI2. Fechou? Boa. Tá aí as respostas então pra gente dessa questão de número 2. Boa, galera. Segue o baile. Vamos embora. Deixa eu só subir aqui, ó. Fica mais fácil. 03. As plantas necessitam de nutrientes para se desenvolver. O fósforo, um nutriente primário, é absorvido pela planta na forma de íon fosfato. Analisando uma amostra de um saco de adubo, a composição centesimal encontrada no composto contido do fosfato foi, deu as porcentagens, ele quer que a gente encontre a fórmula mínima do composto. Fazemos do mesmo jeito, assumir 100 gramas do composto. Quem tem prova específica como Federal do Paraná e UEL, por gentileza, tome cuidado. Legal, então vamos lá, para o Na, para o H, para o P, para o O. Vai ficar 32,4, vai ficar 0,7, perdão. Vai ficar 21,8 e vai ficar 45. Maravilha. Aí divida cada um pela sua massa. Então aqui, vai lá na tabela periódica, 23. Aqui a gente vai ter 1, aqui 31 e aqui 16. Fechou? Boa, galera linda. Eu já fiz essa matemática pra gente. Vai ficar 1,4, 0,7, 0,7 e 2,8.
Perfeito. Divida todos pelo menor entre eles, 0,7. Perfeito. Fazendo a matemática, a gente vai ter aqui 2, 1, 3. 4, perdão. Fazendo a fórmula empírica, a fórmula mínima, a gente vai ter Na2HPO4. Essa é a fórmula do composto que está no adubo. Beleza? Tranquilo? Show, galera linda. Show. E agora, só para a gente mudar um pouquinho, eu trouxe uma questão que não vai trazer as porcentagens. Olha que sacanagem. Ele vai trazer para a gente valores alternativos. Por exemplo, mol de átomos de carbono, átomos de hidrogênio e massa de oxigênio. Tudo misturado. Você fala, nossa, Rodrigo, o que eu faço quando ele traz tudo misturado? E quer saber qual é a fórmula mínima e qual é a fórmula molecular. Bom, olha só o que você vai fazer. Primeiro, transformar tudo em mol. Tudo. Se ele deu massa, transforma para mol. Se ele deu quantidade de átomos, transforma para mol. Beleza? Então vamos lá. Para o carbono não precisa, mas para o hidrogênio ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Só que o que é 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, lindos? Não é a mesma coisa que 1 mol de hidrogênio? Show! E 8 gramas de oxigênio. Espera aí. 1 mol de oxigênio, se você for lá na tabela periódica, a massa é o quê? 16. Então, quando você tiver 8, quantos mol eu terei? Faz a regrinha de 3 e eu acho 0,5 mol. Feito isso, agora você já vai pular uma etapa. Você já vai para aquela etapa 3 que diz dividir todos pelo menor entre eles. Dividir valores pelo menor. Sempre assim, Rodrigo? Encontra em mol e depois divide todos pelo menor? Sim. Então, para o carbono, 0,5 mol. Para o hidrogênio, 1 mol. E para o oxigênio, 0,5 mol. Divida todos pelo menor entre eles, que é o 0,5. 0,5, 0,5, 0,5. Vai dar 1, 2, 1. Então, eu já tenho a minha fórmula mínima, empírica. A empírica é CH2O. Só que o exercício quer também a molecular. Então, primeiro, vamos eliminar alternativas. Tchau, tchau, tchau. Só que o exercício quer também a fórmula molecular. Como é que você vai encontrar a molecular a partir da empírica? Bom, você vai encontrar a massa da fórmula mínima. Beleza? Então vai dar 1 carbono mais 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. Vai dar 12, 2 vezes 1, 1 vezes o 16. Isso vai dar 30. Essa é a massa da fórmula mínima. E ele deu para a gente a massa da molécula. Lembra comigo, a massa molecular é a massa da fórmula mínima vezes o N. 90 é 30 vezes N. O N vai dar 3. E aí, pensa comigo da aula que a gente acabou de ter. A fórmula molecular é a fórmula mínima vezes o N. Então, vai ser a fórmula molecular é CH2O vezes 3. C3H6O. Resposta pra gente, letra P. Beleza, galera? Ó, muito amor e carinho nessa questão. Coloca coração, hashtag, estrelinha, asterisco. Boa? Legal. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.